Olá, muito boa noite, graça e paz, queridos. Que alegria, que honra poder estar aqui com você nesta noite de quarta-feira, uma noite muito especial para todos nós, e a gente já quer agradecer a você que está se conectando conosco através do YouTube e também através do Facebook para esta noite. Essa noite de célula para a gente, mas a célula nesse novo formato. Você aí na sua casa, com a sua família, e nós aqui tentando trazer realmente algo de Deus para a nossa e para as suas vidas também. Ao meu lado aqui, pastor Caio, pastor Guto, à minha direita, à minha esquerda, pastor Jean, pastor Tiago. Lá ao fundo nós temos pastor Juba, que está nos dando aí todo o respaldo para essa noite aqui, para que você possa participar, porque essa será uma noite especial, que nós teremos como tema, pandemia, sinais dos tempos. Será que realmente esta pandemia quer dizer alguma coisa a todos nós, no mundo espiritual? A gente vai discutir sobre isso nesta noite. E o pastor Juba está ali para anotar sua pergunta e trazer aqui para os nossos participantes desta noite. Mas antes de começarmos e trazermos aqui a palavra do pastor Jean, eu peço ao pastor Guto para que nos conduza em oração. Por favor, pastor. Pai bendito, obrigado, Deus, por esse veículo, Pai, de comunicação, onde nós podemos, num momento como esse, Pai, de isolamento, nós podemos ter esse meio de comunicação com os nossos irmãos que estão em casa, para que o assunto que vai ser falado hoje, ministrado hoje, seja de forma espiritual, no espírito, Pai, na alma dos meus irmãos, e que haja entendimento, clareza, que haja uma revelação mesmo no espírito, na alma dos meus irmãos, em nome de Jesus, que seja edificante, que seja para edificar, porque somos a tua igreja. Pai, a melhor coisa que pode nos acontecer nesse momento, nesta ministração, é a tua presença neste palco, é a tua presença sobre nós. Venha, fala através do teu espírito sobre as nossas vidas, que não saia da nossa boca nada, absolutamente, que não seja do Espírito Santo, que comunica espiritualmente ao espírito dos meus irmãos. Por isso, Pai, as famílias que estão atentas agora, amigos que estão aqui no Brasil ou fora do Brasil, que eles sejam preparados para serem ministrados com uma palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, amém. Quero lembrar mais uma vez você aí que compartilhe, você que está no Facebook, compartilhe aí no seu perfil também esta live, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação e estejam conosco aqui. E você que está nos assistindo pelo YouTube, olha, parece piegas, né? Mas é muito legal que você curta aí, dê um joinha aí nesta live, é importante também para o crescimento do canal aí na rede YouTube. Pastor Jean, queria que o senhor trouxesse uma palavra ao nosso coração nessa noite. Boa noite a todos os irmãos, as irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja conosco. A minha palavra inicial, ela deseja introduzir esse tema, que é o tema da pandemia, é um sinal dos tempos. Isso significa, como o Marcos Vinícius já bem introduziu, isso significa alguma coisa espiritualmente? Eu acredito que sim, eu acredito que certamente isso significa alguma coisa. Não há nenhum movimento na terra que não seja um movimento que de alguma maneira nos comunique verdades espirituais, e a Bíblia diz que tudo deve ser discernido espiritualmente. Mas eu gostaria de iniciar fazendo a leitura de um texto. Ele é um pouco longo, mas a minha meditação vai ser breve também, para apenas situar os irmãos em relação ao que nós queremos compartilhar e debater e conversar aqui nessa noite. O texto é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 13, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis pela palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e essa palavra, últimos dias, esse termo, últimos dias, é um termo recorrente nas Escrituras, para nos falar a respeito da escatologia, que é
o estudo dentro da teologia que nos fala a respeito dos últimos tempos, dos últimos dias. A palavra escatom é último, logia, estudo dos últimos dias, dos últimos tempos. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quando nós falamos do sinal dos tempos e perguntamos, é uma pergunta, se essa pandemia é um sinal dos tempos, na verdade nós estamos nos referindo à vinda, ou à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que, de alguma maneira, essa pergunta versa, sobre o final dos tempos, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E esse texto nos faz, em primeiro lugar, pensar a respeito dessa dúvida que já existia lá no primeiro século. Que dúvida era essa? É a que está aí no verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? E o próprio apóstolo Pedro responde dizendo que alguns deliberadamente querem que essa pergunta permaneça, porque dizem, tudo acontece da mesma maneira, tudo está acontecendo da mesma forma, desde o início da criação. E ele diz, isso é uma mentira, porque já houve um momento em que Deus trouxe juízo sobre a terra, quando na época de Noé, houve o dilúvio, Deus trouxe um juízo sobre a terra. Então, não é desde que o mundo é mundo, as coisas são assim, não. Em outros momentos, Deus já interviu na história. E essa intervenção de Deus na história trouxe juízo e condenação. E ele diz mais, diz, olha, essa pergunta não é uma pergunta coerente, não é uma dúvida coerente, porque nós não podemos julgar a Deus de acordo com o tempo humano. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. O tempo de Deus não funciona como o nosso tempo. Uma segunda ideia que Pedro nos traz é a respeito de um alerta. E este alerta está aí no verso 9, quando ele diz, não retarda o Senhor a sua promessa. Certamente Jesus virá. Certamente a segunda vinda não é apenas um conto. Certamente não existem teologias, ainda que elas pareçam ser teologias inteligentes, capazes de dar respostas, ainda que liberais para o nosso tempo, dizendo assim, não, Jesus não voltará. Na verdade, essa volta, essa vinda de Jesus, de uma maneira coletiva, é alguma coisa que não está no parâmetro bíblico. Jesus volta para a pessoa que morre. Não, a Bíblia está dizendo claramente que o Senhor não retarda a sua promessa. Ele diz que voltará e Ele de fato voltará. E qual deve ser a nossa postura diante disso? A Bíblia nos ensina
que nós devemos manter o nosso procedimento de maneira vigilante e santa. Além dessa dúvida, além desse alerta que Pedro nos faz, ele também nos traz a promessa, e essa é a promessa que está no coração de todo cristão. Qual é a promessa? Que está no verso 13. Nós aguardamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra. Sem dúvida, eu creio que Jesus vai voltar, e eu creio que a pandemia é sim, de alguma maneira, um modo de Deus estar intensificando e também com maior frequência nos mostrando que o princípio das dores está culminando, chegando a um momento mais definitivo, quando nós viveremos um tempo de maior tribulação. Obrigado, pastor Jean, trazendo essa explanação a todos nós, falando um pouco desse texto tão precioso, né, que realmente nos assegura e nos garante realmente, primeiro, a volta de Jesus, que isso é maravilhoso, e glória a Deus por isso, né? E a gente aguarda realmente com grande alegria esse tempo. Mas é até interessante, porque eu digo isso, né? A gente aguarda com grande alegria, e talvez você aí na sua casa também diga, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas esse processo até a vinda de Jesus, e aí entra essa questão realmente do que o Apocalipse apresenta, do que esses sinais podem representar agora, o que isso anuncia para a gente, isso me parece que causa ainda muita preocupação nas pessoas, né? Mesmo no nosso povo, naquele que está caminhando no dia a dia com o Senhor, quando se fala na grande tribulação, quando se fala no anticristo, enfim, todas essas questões ainda trazem e permeiam aí uma grande preocupação nos nossos irmãos. Eu tenho certeza que você que está em casa aí não é diferente. Eu queria falar um pouco sobre isso, trazer aí, pastor, abrir primeiro aí à minha direita aqui o pastor Guto, para trouxesse aí o seu ponto de vista em relação a isso, né? A esses sinais, conforme bem colocou o pastor Jean, e assim, por que isso ainda causa preocupação em nós? Primeiro porque não há um consenso, né? Não, mas eu acho que não tem como falar que isso não tem causado transtorno, desajuste, medo, uma angústia no ser humano. Isso vai chegar de alguma forma em pessoas que são boas e são ruins, que são crentes e não crentes, pode ter certeza disso. Isso vai de alguma forma afetar a questão econômica, a questão financeira, a questão de provisão, comida, vai acontecer, isso vai gerar uma crise. Mas a grande questão é como que o cristão tem que reagir diante dessa situação ou circunstância, se não virou uma ação situada. A questão é como nós nos posicionamos como crentes diante destas coisas que já está começando. Até porque, vamos lá, na minha geração é a primeira vez que ainda de forma generalizada, atingindo todos os hemisférios, todas as nações, parou o mundo. Por causa disso aqui, ó, tecnologia. Todo mundo sabe que tem o tal da doença lá. E isso desespera. Antigamente, ou em séculos passados, onde houveram outras pandemias, nós não tínhamos esse meio de comunicação para poder avisar. Está chegando na América aí uma doença, tomem cuidado, se recolham em casa, o isolamento, comprem comida, usem máscaras, passam álcool gel. Não tinha. Hoje nós temos a comunicação que traz esse benefício. Apavora também, porque tem muita fake news, tem muita mentira, muitos aproveitadores nesse meio. Presta atenção, a grande questão no meio dessa incerteza é a nossa confiança no eterno, amém? É a nossa confiança no eterno. O que te segura no meio desses sinais ou desses eventos é a esperança que nós temos em Deus. A nossa postura tem que ser diferente, apesar da realidade do nosso coração de angústia. Apesar disso, vou dizer uma coisa para vocês. Eu digo para vocês que esses sinais que o pastor Jean leu aqui na segunda carta de Pedro, e outros textos lá dos evangelhos, eu acho que todos esses sinais aqui que vão indicar o antes da vinda de fato de Jesus, é um ato de misericórdia,
de graça, de esperança que Deus nos dá. Quando você sabe que tal planta, tal árvore frutífera está gerando broto, é porque você está dizendo assim, ó, vai ter vida, vai ter comida aí, vai vir. Ele está avisando, meus irmãos, Deus está avisando para a gente, é um sinal assim, ó, os que estão firmes, continua firme, os que estão dando bobeira, acorda e vem para Jesus, acorda e vem para Jesus. É um ato de misericórdia, Ele está avisando, ó, eu estou mostrando, eu não vim de uma hora para outra sem avisar, eu estou avisando, pega o teu azeite, mantenha minha comunhão comigo, fique vigiando. Talvez eu tenha já avançado no assunto, mas é mais ou menos isso. Para nós tem que ser uma postura diferente. O cristão que tem a fé dentro dele, tem que se apegar às escrituras, tem que se apegar às profecias, tem que se apegar a homens que amam a Jesus, que conhecem a palavra para vir conversar, tem que começar a construir a sua arca, porque assim como Noé, nos dias de Noé, rapaz do céu, veio chuva, num tempo que não vinha muita chuva. Então, quanto isso, eu acho que a gente precisa se acertar em casa. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui já, de um internauta, perguntando o seguinte: essa pandemia é o princípio das dores que está lá em Lucas 21? Pastor Tiago, qual o seu ponto de vista? Boa noite. Boa noite. Graças e paz, queridos. Bom, eu sou aqui acordado com a palavra do pastor Jean, ele falou isso já no início, né? E eu concordo. Apesar de não achar que essa é a última situação global em que a gente vai se ver envolvido. Se nós fizermos uma análise histórica dos acontecimentos, nós vamos perceber que em muitos momentos históricos o mundo sofreu muito. Por exemplo, a peste negra matou metade da Europa. Isso dá em torno de 500 milhões de pessoas. É muita gente. Então a gente vê as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Então cada tempo ele prepara a situações que acontecem em tempos determinados, né? Naquele período aconteceu isso, no nosso tempo está acontecendo isso, mas eu creio que essa nossa geração vai passar por isso, e creio que talvez a geração dos nossos filhos vão estar resistentes a esse vírus agora, nesse momento, que está acontecendo nesse momento, mas eu creio que eles vão passar por outras coisas, né? O fato é que eu não vejo nem nos evangelhos, e nem aqui no texto que o pastor Jean citou e usou como base para essa introdução, eu não vejo a preocupação tanto naquilo que está acontecendo, mas a preocupação tanto de Jesus lá nos evangelhos quanto aqui do apóstolo Pedro é em como nós devemos nos comportar. O medo, ele arrebenta com o nosso coração, e se nós deixarmos, nós vamos ser completamente tomados por algo que vai fugir do controle, e aí o medo fora de controle vira pavor, e aí a gente se descontrola. Por exemplo, no texto que o pastor Jean leu, no versículo 11, ele diz assim: visto que tudo isso, que tudo será assim desfeito, ou seja, vai acontecer, isso vai acontecer, que tipo de pessoa você precisa ser? A pergunta que ele faz é essa: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aí ele diz: vivam de maneira santa, vivam de maneira piedosa. Então, fazendo um gancho com o que o pastor Guto disse, é uma oportunidade que Jesus nos dá. É claro que é sofrido, é claro, a gente não está querendo menosprezar a dor de quem está perdendo os seus entes queridos, né? A gente também não quer menosprezar a dor daqueles que perderam os seus entes queridos nas guerras, nas outras epidemias no passado, mas é um tempo em que Deus nos dá a oportunidade de aprender muita coisa, né? E dentre elas, uma coisa simples, básica, a higiene, né? Se nós fôssemos tão concentrados na nossa higiene como nós estamos sendo agora, de fato muitas doenças não existiriam, né? Mas uma questão que eu acho importante é como nós estamos lidando com isso. Nós podemos, hoje eu li uma frase do pastor Luiz Hermínio. Ele diz, eu não sei se eu vou citar corretamente agora, mas ele diz assim: em quem você vai se tornar, quem você se tornará a partir daquilo que você está vendo e vivendo hoje, né? Aí tem um gráfico lá, depois eu posso até postar para os irmãos, mas a ideia de que nós estamos tendo contato com muita notícia, e essa notícia tem o poder de nos desestruturar ou de nos reposicionar, e eu creio que nós precisamos de reposicionamento, principalmente a igreja.
Marcos, eu queria também, dentro dessa pergunta, fazer um adendo a todas a palavra dos irmãos, que já foi muito pertinente. Mas a questão das marcas do princípio das dores é muito interessante, porque você tem terremotos, guerras, rumores de guerras, você tem essas catástrofes naturais, de modo geral, essas calamidades. Lucas 21:11 cita epidemias, é o texto que cita epidemias. Agora, o que de fato caracteriza que a história está caminhando para um afunilamento? Porque eu acredito assim, você tem uma história que não é uma história cíclica, como muitos acreditam. Muitos estão dizendo assim, não, a história é cíclica. Há 100 anos atrás você teve aí a gripe espanhola, que foi uma epidemia de proporções gigantescas também. Agora está se repetindo apenas. Então a história está só cumprindo o seu ciclo. Não, eu não acredito nisso, porque essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é de que a história é linear. Ela tem um começo, um meio e um fim. Dentro dessa visão bíblica, o princípio das dores, ele já iniciou, e nós já estamos dentro dele, e essas marcas, o que caracterizaria que nós estamos chegando no afunilamento da história? Que essas marcas, elas teriam uma frequência maior e uma intensidade maior. Então não é, mas teve um terremoto há 500 anos atrás. Sim, sempre houve terremotos, epidemias, sempre houve guerras, só que, segundo as Escrituras, existe uma frequência menos distante, portanto, espacialmente, temporalmente, menos distante temporalmente, e com uma intensidade maior. E é para isso que a gente deve atentar. É como uma mulher grávida. Ela está a ponto de dar à luz. Como é que você sabe que o tempo se abrevia e o momento de dar à luz chega? As contrações diminuem o tempo de uma da outra, e a dor vai se tornando maior. Então é isso que a gente tem que ficar atento. E eu acredito, sinceramente eu acredito, que nós estamos vivendo, e daqui em diante nós viveremos numa intensidade maior e numa frequência maior também, essas lutas que nos fala das dores que nós veremos no final dos tempos. Até aproveitando ainda dentro desse assunto, olha, essa pandemia é um juízo de Deus? E se sim, para quem? Para a igreja ou para o mundo? Pastor Caio. Deixa eu só fazer uma correção. Pois não, Thiago. Eu falei um número errado aqui, eu tinha notado e acabei confundindo, mas a peste negra matou 30%, entre é isso? 75 e 200 milhões de pessoas. Na verdade, 30%, E a né, gripe da espanhola, população. assim, que infectou 500 milhões Infectou. no mundo. É cruel de qualquer maneira, né? Partindo daquilo que a gente está conversando, que os irmãos estão falando, eu acho que o pânico, o medo que muitas vezes assola as pessoas, e quando a gente fala dos cristãos, né, especificamente, a gente tem que pensar que, infelizmente, ainda existe um certo tabu, né, no meio cristão, quando a gente está falando da segunda vinda de Cristo. Pouco se fala disso, muita gente tem medo do que pode acontecer, porque justamente não consegue compreender qual é a realidade dos fatos, né? Eu entendo realmente isso. O princípio das dores, nós estávamos conversando antes aqui, ele se inicia a partir do momento da assunção de Jesus, né? E os fatos vão se sucedendo, e eles vão continuar se sucedendo, né? E compete a nós, eu estava me lembrando do texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 4:5, quando Paulo diz que nós devemos ter sobriedade nesses momentos. Então, saber fazer a leitura, saber que eles são inevitáveis, que eles acontecerão, que eles continuarão acontecendo, até que culmine com a volta do Senhor, que é para isso que nós devemos estar atentando.
né, voltando o nosso olhar para isso. Eu creio que essa é a posição que nós temos que ter. É aprendizado? Será sempre. Né? A questão é, como nós vamos nos posicionar nesse momento? O que é que nós estamos aprendendo com esse momento? E como vamos nos portar daqui para frente? Você acha que é um juízo de Deus? Sim, creio que sim. Não tenho dúvida disso. Para todos? Sim. Eu creio que seria um ato de injustiça divino se isso não agisse, atingisse toda a população, independentemente da fé. Né? A questão é a gente entender qual é a razão daquilo que Deus está fazendo. Há um juízo? Há. Então precisamos pensar um pouquinho melhor, né? Há um juízo de Deus? Há. Qual o objetivo desse juízo de Deus? Eu creio que é promover em nós um arrependimento, como o pastor já colocou, né? Uma ação que deve nos levar a esse arrependimento, à semelhança do que Daniel fez, por exemplo, no seu tempo, onde ele se posiciona reconhecendo aquilo que havia e promove uma transformação em toda a sociedade. Né? A posição de Daniel gera uma transformação em toda a sociedade, atinge todos os meios daquela sociedade. E eu entendo que a igreja tem hoje essa oportunidade de nós nos posicionarmos de maneira que influencie a sociedade e conduza ela mais próximo de Cristo. Penso que a Bíblia fala que o juízo vai começar pela casa de Deus. Vai começar por nós. Irmãos, tudo isso que está acontecendo de forma, como o pastor falou, com mais frequência, com mais intensidade, são avisos de Deus para dizer assim, olha, eu estou afunilando a igreja. Gente, pega um funil na tua casa, a boca é grande, entra fácil, mas na hora da decisão do funil, aperta. É fácil de entrar, o duro é decidir e sair. A grande questão toda é que, dentro dos textos que foram lidos aqui e falados, gente, tudo isso aqui está sendo escrito diretamente para crente. Não para os de fora, é para os que creem. É para os que creem. O aviso é para nós, Deus está dando a chance primeiro para a gente. A gente se acertar nos dias de hoje, até porque você não sabe se você vai viver amanhã. Talvez seja melhor para você morrer hoje do que sofrer tudo que nós vamos sofrer lá na frente. Até porque o mundo não tem essa visão, né? Não está entendendo isso como um juízo, né? Essa que é a verdade. Eles têm... Não vai compreender. Não vai compreender. Dessa forma. Agora, eu entendo também que a gente é que tem problema de lidar com a correção de Deus. Deus não tem problema em corrigir a gente, Ele é Pai. Né? Assim como nós não temos problema em corrigir os nossos filhos. Mas nós somos resistentes demais a entender a correção de Deus. E até na hora de entender a correção, a gente quer que Deus siga o padrão que nós ajustamos em nós mesmos, na nossa medida de autossuficiência, de que é justo que seja feito. Então a gente ouve muita gente falando, isso não é justo e tal, mas qual é a perspectiva dessa justiça? Humana. Na justiça de Deus nós somos filhos, e Ele nos trata como filhos, e a Bíblia diz que Ele trata assim porque Ele nos ama, e acima do nosso entendimento, há o entendimento dEle que é perfeito sobre nós. Então, uma coisa interessante é que tudo isso que foi falado pelos pastores aqui, e pelas perguntas que estão sendo feitas, é que nada daquilo que a gente já está começando a entender que pode ser o princípio mais intenso, como o pastor Jean falou, é que isso não pode ser para a vida da igreja, da noiva, está sendo preparada, no meio da pressão, no meio da incerteza, como que vai ser meu casamento, como é que vai ser meu vestido, será que ele vai casar comigo, não vai dar, presta atenção, não pode nos fazer retroceder, a igreja avança, o evangelismo acontece, a evangelização acontece, a missão continua, Atos cresceu, a igreja cresceu em Atos por causa da perseguição, que vai acontecer no meio toda essa bagunça, e a gente vai avançar. O crente tem que entender isso aqui como um sinal de que ele está chegando mais perto, mas enquanto isso, como diz outro texto, que Jesus não virá antes que todos ouçam o evangelho, culminando junto com isso aqui, haverá tudo isso aqui, junto com a missão. Então a igreja não pode ficar escondida, isolada dentro de casa. Olha só, depois da morte de Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Eles foram para uma casa com medo.
Eles não entenderam a palavra da ressurreição, que vai acontecer na volta de Jesus. Jesus entra, a primeira coisa que Jesus ressuscita, ele vai para dentro da casa. O que ele faz? A paz esteja convosco. A mensagem para nós no meio de tudo isso é que a paz esteja conosco, amém? Porque ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entende uma coisa? A igreja, por causa do isolamento, fica dentro de casa. Mas a missão tem que continuar. Perguntas dos nossos internautas aqui. Margarete pergunta, aliás, obrigado Margarete, que eu ia fazer essa pergunta de qualquer maneira. Pastor Jean, nós vamos ser arrebatados ou nós passaremos pela grande tribulação? Por favor, eu preciso dessa resposta. Vamos lá. Bom, isso é assunto para um outro programa desse aqui, para um outro debate, para uma outra célula online, porque ela é um assunto com muitas informações, né? Mas, assim, vou dar a minha opinião a respeito e como eu interpreto isso. Isso tem a ver com as linhas escatológicas. Basicamente, você tem o pré-milenismo, o pós-milenismo, o dispensacionalismo e o amilenismo. Esquecendo um pouco as linhas, eu vou me concentrar naquela que eu acredito ser, de fato, a linha mais coerente de todas, que é o amilenismo. Amilenismo não significa necessariamente que nós não cremos no milênio, porque isso tudo tem a ver com o milênio de Apocalipse capítulo 20. Lá em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que Cristo reinaria 1000 anos. Alguns entendem esses 1000 anos de Apocalipse capítulo 20 como literal. O amilenismo, ele entende esses 1000 anos como um milênio espiritual, no sentido de que hoje Jesus já está reinando e nós já estamos vivendo o milênio. Eu poderia especificar e citar razões para isso, mas, enfim, não há tempo oportuno. Nós já estamos, portanto, vivendo o milênio. Dentro dessa visão de estarmos vivendo o milênio, a Bíblia nos diz que nós enfrentaremos o princípio das dores, que é esse que nós já estamos vivendo. Quando isso se afunilar muito, a Bíblia diz que nós enfrentaremos uma grande tribulação. Essas são as palavras de Jesus. Esses relatos estão em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos 13, só João não cita o sermão escatológico de Jesus, mas os demais todos citam. Então, o princípio das dores, afunilado com a intensidade, com a frequência maior de todas essas marcas que Jesus diz, nos introduziria num tempo de grande tribulação. Inclusive nesse tempo de grande tribulação, viria o anticristo. Muitos anticristos têm surgido pelo mundo afora, diz João. Mas, segundo o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, viria o homem da iniquidade, viria o filho da perdição, o anticristo. Então, esse tempo de grande tribulação é um tempo em que a igreja enfrentará. A igreja sempre enfrentou tribulação. A igreja não perdeu a sua razão de ser com a tribulação. A igreja perdeu a sua razão de ser por causa da falta de propósito. Mas a perseguição, a tribulação, a angústia nunca tirou a missão da igreja. E mais, seremos arrebatados. Segundo o texto de 2 Tessalonicenses, nós seremos arrebatados. Só que o arrebatamento não é como, penso eu, os dispensacionalistas ou os pré-milenistas pensam que nós seremos tirados da tribulação. Não, o arrebatamento acontecerá simultaneamente à segunda vinda de Jesus. E será um evento conjunto, não será um evento à parte, será um evento conjunto. Jesus virá nas nuvens com aqueles que foram regenerados já, aqueles que já estão na eternidade com Ele. A Bíblia diz que Ele virá nas nuvens. Então, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para estar com Cristo nas nuvens, e então toda a igreja reunida nas nuvens virá
e então será estabelecido novos céus e nova terra. Não é um evento à parte o arrebatamento, é um evento que acontecerá concomitantemente à segunda vinda do Senhor Jesus. É muito difícil falar dessa maneira, porque eu estou falando assim de um modo rápido a respeito de um tema que é um tema muito vasto, que eu inclusive dei aqui na Academia Bíblica alguns anos atrás, um tema com quase um semestre inteiro falando a respeito disso. Fantástico, olha, e a gente agradece você que tem mandado a sua pergunta. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, participe conosco aqui. Eu queria trazer aqui, pastores, um assunto que tem tomado conta aí das redes sociais, e a gente já viu nos grupos de WhatsApp, inclusive, onde tem vários irmãos que fazem parte, que já receberam também esses vídeos, de uma profecia, uma suposta profecia, dando conta de que nós teríamos aqui alguns dias, 3 dias de escuridão. Não sei se vocês chegaram a acompanhar este vídeo. As pessoas que estão em casa, não sei também se acompanharam, mas acho que uma grande maioria acompanhou, que fala desses 3 dias de escuridão, onde nós deveremos estar em casa, todos guardados, trancados, não abrindo a porta para ninguém, de que aparelhos eletrônicos não funcionariam, nada funcionaria, carro nenhum, não haveria luz, não haveria nada, escuridão completa, né? E que nesse tempo, inclusive, os mortos ressuscitariam, sairiam das covas, enfim, anuncia um grande terror, né? E que depois disso nós teríamos aí um novo tempo e tal. Isso está totalmente fora, né, de qualquer relato bíblico. Bom, eu já estou entrando aqui na resposta. Não, eu gostaria de ouvir todos. Tá. Penso o seguinte, Marcos, o que nós temos nas Escrituras é que, após esse período de grande tribulação, se for na nossa geração, nós enfrentaremos, e se nós enfrentarmos, Deus nos dará graça para passar por ele e suportar, assim como os mártires passaram e suportaram, e não negaram a sua fé. Então, se for na nossa geração, nós enfrentaremos e a graça de Deus estará conosco para suportar. A Bíblia diz que talvez no afunilamento maior da história, que será na vinda do Senhor Jesus Cristo, acontecerá alguns sinais no céu. Em Mateus capítulo 24, nos diz que o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. Isso está lá em Mateus 24. Agora, dizer que essa palavra está alinhada com Mateus 24, aí eu não me arrisco a dizer. Por quê? Porque seria quase que uma ação de concluir que Jesus já está voltando aí, nesse período. E me parece que não, me parece que essa seria uma ação que nós não devemos marcar, não devemos, me parece não, tenho convicção de que nós não devemos jamais brincar com o agendamento da segunda vinda, porque eu gosto de dizer o seguinte: não há nada mais certo de que Jesus voltará, e não há nada mais incerto de quando será. Então nós devemos manter a certeza de que Jesus voltará e mantermos também a cautela de não sabermos de quando será. Pastor Caio. Não tem como a gente fugir dessa concepção. Esse tipo de pronunciamento de supostas profecias não são coisas novas, né? São coisas que de tempos em tempos aparecem, e eu não consigo fazer nenhum tipo de relação com qualquer tipo de palavra que tenha sido pronunciada por Jesus nesse sentido, né? Jesus foi muito claro quando ele disse que o tempo esse tempo da segunda vinda, ele está nas mãos do Pai. Ninguém sabe isso. Então, quando a gente começa querer induzir, querer chegar em alguma coisa nesse sentido, eu já entendo que isso não está de acordo com as Escrituras, e que não devemos sequer ficar propagando esse tipo de coisa. Porque esse tipo de posicionamento, ele começa a gerar pânico, gerar caos, né? E eu não vejo, embora haja a palavra de Jesus a respeito da grande tribulação, como o pastor já colocou, né? Ele tira o foco real das coisas,
né, onde nós temos que estar atentos. E a nossa atenção é certo que o Senhor virá, né, e o tempo está nas mãos do Pai. Nós temos que aguardar e saber que enfrentaremos isso, né? Talvez seja muito possível, em outros tempos, quando situações difíceis como a que nós estamos vivendo com o Covid agora, né, as pessoas tenham tido interpretações muito semelhantes à que nós estamos tendo agora. É muito possível. Talvez aqueles cristãos na época de Nero, por exemplo, quando houveram aquele massacre tremendo de cristãos, eles com certeza devem ter pensado, é o fim dos tempos. Quando se falou da gripe espanhola, da peste negra, o cristianismo também deve ter aventado para isso, assim como nós também estamos aventando. Mas a palavra de Jesus, ela traz para a gente bastante conforto, ela traz bastante consolo ao nosso coração, porque ele diz que nós não ficaríamos sozinhos nesse tempo todo. Então, ao invés de nós alastrarmos o pânico, o medo, eu creio que nós temos que voltar o nosso coração para aquilo que Jesus diz, de que Ele estaria conosco até o final dos tempos. E é isso que nos capacita a resistirmos firmes diante de toda e qualquer situação. Não tem que ter dúvida não, sabe? Entre uma profecia e a palavra, a gente fica com a palavra. Agora, a mesma palavra, presta atenção aqui, se liga aqui, não seja inocente, tá? Crente tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, para não ser pego por essas coisas não. Mas olha lá, a Bíblia fala assim, se houver profecia, não despreze a profecia, mas provai pela própria palavra. Tem que se fazer isso. Agora, se a profecia foge muito daquilo que já está sendo relatado pelas Escrituras, meu Deus do céu, falta conhecimento bíblico para mim e para você. Eu fico com aquilo que a Bíblia está dizendo. Fico com aquilo que o próprio Jesus disse. E olha só o texto que eu vou ler para vocês. Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Aqui, está falando de Jesus, que fala em Lucas, que fala em Mateus, que usa Pedro para ser o discípulo dele, para falar sobre a volta dele mesmo. Segundo tudo que o pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Presta atenção agora. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, palavras de Jesus, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Como tem as coisas que vão acontecer? Olha só como é sério você dar uma profecia sem base bíblica. Presta atenção aí, pega essa aí, De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será, morto. Presta atenção. Deus que tenha misericórdia da profecia que está fora da palavra, viu? Por isso que eu falo, esse tempo é tempo de misericórdia. Deus está dando chance para quem está falando besteira, para quem está fora do caminho dele. Presta atenção, olha só como é sério. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como que eu vou conhecer o que Deus falou, o que Deus não falou? Aí ele explica. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, falou tal profeta, não tenhas temor dele. Gente do céu. É para matar. Mas a gente vai matar? Tem que ter misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, porque eu não tenho poder para matar essa pessoa. Isso aqui é no tempo de Deuteronômio. Presta atenção. Vale o princípio, pelo menos, de pensar que a gente tem que tomar cuidado, mesmo a gente aqui, tomar cuidado de falar em nome do Senhor daquilo que Deus não aprova. Então vamos ficar com os evangelhos, vamos falar com aquilo que Jesus já disse, e isso acalma o teu espírito, acalma o teu coração. Amém? Amém.
O Juliano pergunta o seguinte: qual é o papel da igreja em meio à pandemia, pastor Tiago? Eu acho que aí a gente volta um pouquinho naquilo que nós debatemos na semana passada, porque a igreja, ela é um lugar de refúgio. Ela é um lugar de refúgio, é um lugar de aprendizado, um lugar de ensino, mas é um lugar também de refúgio. Sábado nós tivemos aí o nosso jejum das mãos estendidas, e eu acho que essa foi um grande exemplo, esse foi um grande exemplo daquilo que a igreja deve ser nesses tempos de crise, né? O texto de Mateus 24, que é um texto onde nós estamos também baseando aqui as nossas palavras, Jesus fala que essas coisas deveriam acontecer, iriam acontecer, mas que isso não era o fim. Mas ele diz ainda que, no início das respostas que ele dá para os discípulos, ele diz: cuidado que ninguém os engane. Né? A ideia do engano é muito forte, eu creio, aqui nesse início, porque Jesus começa com ela. E essa ideia de não se deixar ser enganado só é possível se nós estivermos firmes na verdade. Né? E a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a igreja é o lugar onde os discípulos se reúnem, onde os filhos de Deus se reúnem em torno da doutrina, dos apóstolos, né? É onde os filhos de Deus também se reúnem de casa em casa, repartem o pão de casa em casa, não permitem que haja necessitados, né, no meio do povo. Então eu creio que a igreja tem esse papel. Ela precisa pregar, porque esse texto de Mateus 24 também diz isso: perseverem até o fim e você vai ser salvo. Há necessidade da perseverança. Versículo 14, ele diz: o evangelho vai continuar sendo pregado em todo mundo, né? Então, qual é o nosso papel além de pregar o evangelho? É ser a mão, ser o abraço e ser as lágrimas de Jesus. Olha, voltando à questão dos sinais agora, e agradecendo mais uma pergunta aqui, agora o William pergunta: essa é a terceira pandemia da família SARS. Podemos crer que o caminho está sendo preparado para o surgimento do anticristo? Pastor Jean. Eu acho que não por causa da pandemia em si, mas não tenha dúvidas de que, e aí eu estou passando minha convicção, eu não acho que o anticristo é apenas um sistema. Talvez por detrás do anticristo haverá um sistema, e quase que com certeza haverá um sistema que vai apoiá-lo e sustentá-lo. Mas o anticristo, segundo o apóstolo Paulo, é uma pessoa, é o homem da iniquidade, o homem da iniquidade. Então, acredito que tudo está, de alguma maneira, sendo, sim, preparado, o caminho está sendo pavimentado para isso. Mas não que isso esteja fora do controle de Deus. Isso faz parte já de tudo que Jesus havia, desde já, predito. Desde o primeiro século, Jesus deixou isso. O sermão escatológico nada mais é do que predizer essa chegada também do anticristo. Eu acho que é importante a gente pensar aí o que é isso, né? Porque quando você lê o Apocalipse, você vê no Apocalipse a presença de Satanás, você vê a presença da besta e você vê a presença do falso profeta. A ideia dessa trindade maligna é, de alguma maneira, simular a trindade santa, porque tudo que Satanás faz é uma tentativa de imitar, de simular a santidade de Deus, desde sempre, desde a sua queda. Subirei a altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse desejo de ser semelhante ao Altíssimo passa por todas as esferas, até mesmo na tentativa de criar uma trindade maligna. Assim como o Senhor Jesus se encarnou, o desejo maligno é que haja alguém que esteja semelhantemente ao Cristo, ao Senhor Jesus, no meio da humanidade, manifestando todo esse poder maligno. Então é uma tentativa de ser um simulacro. Logo, isso quem diz muito bem, inclusive é um pastor presbiteriano, que é o pastor Hernandes, ele fala com muita clareza a respeito disso. Então é uma tentativa de ser um simulacro,
daquilo que Deus já nos apresentou na Trindade. Então o anticristo, ele chegará. E tudo, de alguma maneira, está convergindo para essa manifestação, no tempo devido e de acordo com a soberania da vontade de Deus, né? E nós devemos estar cientes disso. Se será na nossa geração, não sei, mas em algum momento isso se dará. Só mais um detalhe. De qualquer forma, eu penso que nós estamos vivendo uma preparação cósmica disso. Por que eu digo uma preparação cósmica? No sentido de que a cultura, de alguma maneira, está sendo e nos conduzindo para essa realidade. O pastor Guto falou em algum momento de que essa pandemia é a pandemia da era digital. A era digital aproximou os continentes, aproximou as nações. É tudo em tempo real. Eu sei o que está acontecendo na China, eu sei o que está acontecendo na Austrália, eu sei o que está acontecendo em Nova York, eu sei o que está acontecendo em Singapura, tudo ao mesmo tempo. Essa globalização, eu penso, é talvez um sinal dos tempos mais forte do que a epidemia, porque a globalização nos fala de que alguma coisa está sendo preparada e que o mundo inteiro estará envolvido. Além da globalização, você tem uma outra marca da pós-modernidade, que é a marca da relativização dos absolutos. A relativização dos absolutos fala o seguinte, Marcos: eu sou senhor de mim mesmo, eu tenho a minha própria lei, e você tem a sua própria lei. E quem seria o homem da iniquidade, ou o anticristo? A palavra iniquidade, em 2 Tessalonicenses, é a palavra anomias. A palavra anomia nada mais é do que sem lei. Sem, nomia, nomos, lei. Sem lei. É o homem sem lei. Ou seja, ele será alguém que estará trabalhando dentro dessa cultura que é muito aceita hoje nos nossos dias. A cultura de que eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e ninguém deve se meter nas nossas verdades. Enquanto Jesus deixa claro, eu sou a verdade. Uma verdade absoluta, uma verdade inerrante, uma verdade infalível, que é o próprio Senhor Jesus. Então, o homem da iniquidade, ou o anticristo, ele vai trabalhar dentro desse contexto que já está preparado. Não sei se vai ser agora, não sei, mas em algum momento será. Vai ser um facilitador para isso tudo, né? A ideia é trazer esse conceito para a vida e para o coração daqueles que estiverem vulneráveis para isso, né? Agora, tem uma outra pergunta aqui, e essa é fantástica, essa pergunta do Renato. Por que existem diferentes posições, né, e análises sobre o Apocalipse? E qual é a mensagem principal do livro do Apocalipse? Fiquem à vontade. Bom, as diferentes posições, elas existem, sobretudo, por causa de uma interpretação de Apocalipse capítulo 20. Então, Apocalipse capítulo 20, talvez seja o ponto nevrálgico de tudo isso. Porque lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo de número 4, o texto diz assim, falando sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, e o reinado milenar de Cristo. E o texto diz, não vou ler todo o verso, só o finalzinho diz assim, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então veja, as várias vertentes escatológicas, elas nascem de uma interpretação diferenciada de Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5. É claro que depois elas vão buscar textos bíblicos para respaldar a sua concepção. Mas, de um modo geral, existem aqueles que acreditam nesses 1000 anos como algo que vai acontecer e que será literal,
e aqueles que creem, como eu, que isso já está acontecendo e que não é literal, não é 1000 anos, mas é uma linguagem simbólica, como todo o Apocalipse, e que nós já estamos vivendo o reino milenar de Cristo. Cristo já está reinando com a sua igreja. Aí você diz, mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 20 que Satanás estaria aprisionado. Essa é uma época, e quando Jesus veio, o que Jesus veio fazer? Ele veio e aprisionou Satanás. Satanás perdeu o seu reinado. Colossenses capítulo de número 2 diz que ele triunfou sobre Satanás e sobre principados e potestades na cruz. Ele, como valente, o mais valente, veio e amarrou o valente que era Satanás, ele sendo mais valente. Jesus veio e expulsou demônios. Jesus veio e declarou que Satanás estava sob a sua autoridade. E isso desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. Satanás está sob a autoridade. O sentido dele estar amarrado é no sentido de que Satanás não pode impedir o avanço da igreja. Não é que ele não pode lutar contra a igreja, mas ele não pode impedir o avanço da igreja. A igreja foi impedida de avançar ao longo desses 2000 anos? Não, pelo contrário, a igreja avança. E Satanás não pode impedi-la, porque as portas do inferno não prevalecem contra esse avanço da igreja. Então, creio que nós já estamos vivendo os 1000 anos, né? Então, a pergunta é, por que existem essas várias vertentes? Por causa das interpretações. A minha interpretação, creio que é uma interpretação muito razoável e que tem base bíblica, é essa. A outra pergunta que ele faz junto é: Vamos pegar aqui. Por que existem as várias vertentes e... Não, a mensagem principal do Apocalipse. A mensagem principal do Apocalipse é uma mensagem de que a igreja enfrenta lutas, de que a igreja vai enfrentar tribulações, de que a igreja não precisa pensar de que ela vai se eximir das perseguições, mas ela também não deve recuar, nem temer, porque o Senhor vive e há uma esperança, e essa esperança é a esperança de que Ele reinará eternamente e a sua igreja estará com Ele. Essa é a mensagem do Apocalipse. A igreja enfrenta a tribulação, mas é vencedora. Apocalipse capítulo 12 diz assim, que Satanás e os seus anjos lutaram contra Miguel e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Ou seja, lutam, mas não prevalecem. Por quê? Porque a igreja de Cristo Jesus prevalecerá por causa do Senhor, que é vivo e que reina eternamente. Amém. Amém. Estou quase pregando. E aliás, eu dizia o seguinte, né? Se a gente começou com a seguinte proposta aqui: pandemia, sinais dos tempos, quer dizer, a gente entende que sim, né? Pelo menos a gente, nesse consenso aqui, a gente conseguiu entender que sim. Agora, o mais importante é que, se isso nos faz pensar em Apocalipse, e as perguntas vieram sempre relacionadas a isso, essa palavra é para nos trazer um conforto, né? Para entendermos que nada pode impedir o avanço da igreja de Jesus. E se nós somos igreja de Jesus, nós temos que viver com essa esperança. É isso? Embora eu não seja pastor, mas eu recebi a palavra dessa forma. É isso? Posso ouvir uma amém, igreja? Considerações finais? Parece que está nos últimos momentos aí. Exatamente. Enfim, super últimos momentos. Então vamos lá. Gente, o que nós estamos falando aqui, gente, é um evento espiritual. De Deus, é Deus que acrescenta essas marcas, é Deus que acrescenta, é Deus que, nas palavras de Jesus, profetizou sobre nós. Esse evento é espiritual, acontece aqui na terra. Entende quem é espiritual, quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Esse evento é um evento espiritual. Entende e se apazigua e compreende e enfrenta aquele que é homem e mulher espiritual. De que forma? Como eu comecei a minha fala no começo. Olha aqui, ó, a diferença do joio e do trigo é o seguinte: os dois são muito parecidos, nascem juntos, mas a estrutura de um é um, a estrutura de outro é outro. Se você passa de carro em cima de um trigo, assim, ó, você amassa todo ele. Passa alguns minutos, ele volta, porque a estrutura dele é flexível. Ele aguenta o vento, a tensão, a tempestade, mas ele volta. Ele enverga, mas ele volta. O joio quebra, não volta mais.
Daqui para frente, você tem que decidir o que você é. Se você é joio ou se é trigo. E o trigo está na palavra. E o trigo vai virar pão. Para virar pão tem que ser amassado, vai sofrer. Então, essa é a minha palavra. Seja um trigo para a glória de Deus, amém? Amém. Pastor Caio, suas considerações finais. Eu queria terminar esse tempo e reforçar aqui. A mensagem do Apocalipse, ela é, na minha concepção, ela é muito mais de esperança do que de qualquer tipo de pânico, né? Ela é uma mensagem de esperança. Mas eu queria deixar com você um texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele olha para nós, o verso 9, ele diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós estamos falando, tudo aquilo que a gente está debatendo e esclarecendo, eu creio que esse foi um tempo bastante esclarecedor para nós, tem esse alvo, de nós sabermos que no final nós estaremos com o Senhor e passaremos a eternidade com Ele. Essa é a grande mensagem que eu creio que fica de tudo o que a gente debater. Não se deixe tomar por conversas que não estejam alinhadas com a palavra, não se deixe levar por qualquer tipo de pânico ou de medo nesse momento. Pelo contrário, apegue-se à firme esperança que Jesus revela para nós na sua palavra. Nós estamos marcados e selados para a salvação através de Cristo Jesus. Pastor Tiago. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte: o sofrimento que porventura, como igreja, como seres humanos, nós venhamos a passar, ele não pode ser um motivo de desespero para nós. Nós temos muitas palavras de Jesus que nos incentivam a perseverar. O próprio capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: perseverem, no versículo 13. E no versículo 14 ele diz: o evangelho continuará sendo pregado. E ele será pregado por quem? Por mim e por você, por aqueles que perseveram. Deus não nos poupa desses sofrimentos muitas vezes, mas Ele caminha conosco em todos eles. Amém. Ele não nos abandona. Salmo 23, versículo 4, o salmista diz isso, Isaías 43. Deus trabalha em situações adversas para o nosso bem, a Bíblia diz isso também. Deus transforma situações adversas em benéficas para os seus filhos, Filipenses capítulo 1, versículo 12. E isso aqui eu acho maravilhoso, Ele é a nossa alegria. Se nós temos motivos aí por fora da fé, para nos entristecer e para termos, de repente, um sentimento de pânico no nosso coração, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus e por o amor que temos garantidos em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, nós precisamos entender que Ele é a razão da nossa alegria. E por isso, nós podemos nos alegrar. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Pastor Jean, suas considerações finais. A chamada para a igreja esse ano tem um slogan, e o slogan é tempo de ser puro. E eu penso que tudo isso é uma ação de Deus para purificar a sua igreja. É uma chamada de Deus para nos purificar. Nós jamais imaginaríamos, eu jamais imaginaria que no ano de 2020 nós passaríamos um mês inteiro sem termos cultos presenciais. Mas eu vejo que Deus está, através das estratégias dele, de soberania, trazendo um tempo de purificação, de pureza para a nossa comunidade. E isso nos alerta, sobretudo, para o fato de que nós não devemos ficar procurando sinais para marcar a volta de Jesus, eventos para marcar a volta de Jesus, mas nós devemos, sobretudo, viver uma vida pura, piedosa, de integridade, de busca por comunhão e santidade, comunhão com Deus e santidade, porque assim como perguntaram para um pregador antigo, o que ele faria se ele soubesse que Jesus voltaria amanhã, ele disse, continuaria vivendo da mesma maneira. Ou seja, eu vivo hoje como se Jesus voltasse amanhã, porque não tem um sinal. O sinal será a própria vinda do Senhor Jesus Cristo nos céus,
vindo com poder e glória. E nós devemos estar preparados para esse dia glorioso, que não será um dia de trevas para nós, será um dia de trevas para aqueles que deram as costas para essa mensagem, mas será um dia de alegria, de consolo e de satisfação plena para o nosso coração, quando nós estaremos para sempre reunidos com Jesus. Amém. Amém. E dentro de tudo que foi dito aqui, e esse momento que nós temos vivido, o pastor Jean falou muito bem, né, com relação a esse tempo que nós não estamos nos reunindo aqui no templo, mas nós estamos tendo uma oportunidade única e muito especial de sermos igreja a partir da nossa casa, e que seja assim aí na sua casa, e que nos momentos de convocação estejamos juntos, como tivemos nesse final de semana, e que realmente a gente possa ser, conforme o pastor Tiago falou também, braços, mãos, abraços, enfim, a quem precisa, que nós possamos acolher. Para finalizar, eu gostaria de uma oração do pastor Juliano Freire. Por gentileza, pastor, esteja conosco. Eu vou só higienizar para o senhor aqui o microfone, pastor, viu? O senhor vem orar conosco aqui. Aí, pastor. Agora sim, graça e paz. Pode ser daqui mesmo? Tranquilo. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque a mensagem que o Senhor nos traz é essa de esperança, de vigilância, de sermos puros nesse tempo. A igreja tem que estar preparada para a tua volta, adornada, nos traz vida de santidade, Senhor. Pai, nós precisamos consertar os nossos erros, nós precisamos consertar a nossa casa, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Pai, nos dá tempo de pureza, em nome do Senhor Jesus. Desperta a tua igreja, para que a gente fique preparado para a tua volta, mas ao mesmo tempo enche o nosso coração de esperança, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que nesse mundo teremos aflições, sim, podemos passar pelas tribulações, mas o Senhor é vitorioso, o Senhor é aquele que tem o cetro da vitória, do controle, do reino nas tuas mãos, e nós reinaremos com o Senhor por toda a eternidade. Pai, nos dá essa esperança em nome do Senhor Jesus, que não precisamos temer, porque há novos céus e nova terra, nova Jerusalém nos espera. Pai, nos dá esse senso de vigilância, de esperança, em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória que nós oramos. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. E com esta oração nós finalizamos aqui a nossa célula. Muito obrigado a você que participou conosco através do YouTube, através do Facebook. Se você ainda não deu joinha, daí. E se você não compartilhou, compartilha também, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esta informação. Que Deus te abençoe e até domingo, 10 da manhã, Facebook e YouTube, com mais uma live do nosso culto ao vivo. Não perca.